que os religiosos e os fariseus não gostavam de Jesus? Porque, na verdade, Jesus fazia o que nós, meros humanos, não temos a capacidade de fazer. Jesus amava independente de raça e cultura. Se a gente for olhar para a mulher samaritana, Jesus sentou com ela. Ele não viu de onde ela vinha, o que ela tinha, deixava de ter, o que ela estava acostumada ou não. Ele simplesmente conversou e revelou para ela o que ele não havia revelado para ninguém ainda, que ele era o Filho de Deus. Jesus perdoava qualquer pecado que estivesse na ignorância. Se a gente for olhar para a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, o homem que simplesmente perseguia os judeus. Sabe por quê? Porque ele achava que ele estava fazendo certo. Na mente de Paulo, ele não estava cometendo nenhum pecado. A lei deles era: não adorarás a outro, senão ao Senhor, o seu Deus. Paulo os perseguia porque eles conheciam a Jesus e adoravam a Jesus. Ele não entendia isso. Por isso, ele foi atrás de todos os judeus que se converteram ao cristianismo. Sabe o que Jesus fez? Pois é, querido. Ele teve um encontro com Paulo. Ele perdoou Paulo, porque Paulo estava debaixo de ignorância. Jesus não julgava a escolha das pessoas. Ele simplesmente ensinava o que era certo. Se a gente for olhar para a mulher que foi pega adulterando, todos levaram ela até Jesus. Sabe o que Jesus fez? Abaixou na areia. Começou a escrever. E disse para ela, quando ele levantou: aquele que não tem pecado, que atire a sua primeira pedra. Ele não julgou as escolhas dela. Ele simplesmente mostrou para ela que ele não a julgaria. Sabe o que ele fez quando ele levantou? Quando todo mundo tinha ido embora, ele disse para ela: mulher, vá e não peques mais. Aquela vida, com certeza, foi transformada. Fala galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Camila Bruna e agora está no ar mais um Papo com Camila. Não sai daí! Antes de mais nada, já quero te convidar, curte esse vídeo, compartilha ele para abençoar a vida de todo mundo. E não esquece de se inscrever no canal, né, gente? Que é se inscrevendo aqui que você vai receber os próximos vídeos, tá bom? Então, bora pra mensagem. Hoje eu quero falar de que lado você está, querido. Nós falamos de dois povos aqui. Eram os que recebiam os milagres. Aqueles que eram perdoados, ensinados. Aqueles que Jesus fazia questão de sentar. Aqueles que Jesus operava coisas poderosíssimas. Mas eram pecadores. Pois é. Mas tem um outro povo que se preocupava em julgar, criticar, condenar. Foram eles que levaram Jesus até a cruz. E aí eu te pergunto, de que lado você está? Porque a verdade é que os religiosos e os fariseus, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Só que a incapacidade humana deles de compreender que o Filho de Deus estava diante deles por conta de todas as operações de milagres e maravilhas que Jesus fez. Quanto ensino, querido! Mas eles foram incapazes de enxergar. E você quer saber por quê? Ego, vaidade. Eles viam Jesus fazer aquilo que eles não tinham a capacidade de fazer humanamente. Nem eu e nem você temos. Sabe por quê? Porque quem faz isso em nós e através de nós é o Espírito Santo. Não sou eu e nem você. E aí a gente vai olhar para um outro povo. O povo aonde os religiosos e os fariseus criticam. E é assim até hoje, não é mesmo? Ai, sem querer, gente. Mas tudo bem. Mas é assim, gente. Esse povo continua julgando e criticando, olhando o pecador e simplesmente o condenando ao inferno. Será mesmo que a gente ainda não entendeu? O povo que recebia o milagre era o pecador. O povo que julgava era o religioso. É meio estranho isso, não é mesmo? Só que por que eu quero falar desses dois lados? Porque Jesus sabia que humanamente nós não éramos capazes. O que o Pai fez? Enviou o Espírito Santo de Deus, para que, através do Espírito Santo, então nós fôssemos capazes de amar o nosso próximo, além dos seus pecados. Pudéssemos olhar para eles e ver, sim, homens e mulheres idólatras, homens e mulheres adúlteros, homens e mulheres que simplesmente perseguiam,
mas que nós conseguíssemos olhar através do Espírito Santo de Deus e amar. Amar, não julgar. Jesus não julgava, Jesus perdoava e ensinava. Você quer saber qual é o maior, para mim, o maior ensinamento que a gente pode ter do Espírito Santo e a maior função dele? Para mim é a maior função do Espírito Santo. Constranger. É o arrependimento. Você já viu quando você vai pecar e você sente aquela opressão dentro de você? Quem de nós nunca sentiu isso? Parece que ele mexe dentro da gente. A cabeça fica meio tonteada, o coração fica acelerado e a gente começa a ficar meio perdido naquilo que a gente está querendo fazer. Por quê? Porque é errado. Mas o Espírito Santo começa a mover dentro de nós para que a gente entenda Ele, por Ele e para Ele. Esqueça o seu passado, passe adiante, enfrente as suas dificuldades, abra mão dos seus pecados. É assim que Jesus olha pra gente. Ele faz questão de nos ensinar. Foi assim que Jesus fez em toda a trajetória dele na Terra. Só que aquele que julga e critica é aquele que é incapaz de sentar para aprender. Muitos não querem ouvir falar do amor de Jesus. Muitos, eles simplesmente questionam os pregadores e as pessoas que falam desse amor. Só que a verdade é que Jesus amou a todos. Até aqueles que cometeram os pecados mais difíceis da gente entender. Você pegaria hoje um homem que prendeu, encarcerou, perseguiu mulheres e crianças e colocaria na sua casa? Pois é. Olha que incrível. Jesus o perdoou. Esse é Paulo, um dos maiores apóstolos. Jesus olhou para Paulo e não viu o seu pecado. Ele viu o tamanho da ignorância e do engano que Paulo estava vivendo. E sabe o que ele fez? Ele ensinou. O encontro que Paulo teve com Jesus é o encontro que eu e você temos com o Espírito Santo todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo tem um encontro conosco. Se a gente abrir o nosso coração, a gente recebe a presença do Espírito Santo e ele nos constrange para que a gente entenda o tamanho do nosso pecado, para que a gente entenda o tamanho do nosso erro, da nossa falha, e a gente se constranja e passe adiante. Enfrente isso. Simplesmente lute contra isso. E entenda, o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar a olhar para o próximo sem julgar. É assim que Jesus olha para mim e para você. Foi difícil trazer essa mensagem para você hoje. Sabe por quê? Porque a gente fala muito do amor, e é verdade. E eu amo falar do amor. Mas às vezes o Senhor pega a gente para falar também de um pouquinho de correção, só um pouquinho, gente. Mas na verdade, isso gera mudança em nós. Isso nos transforma. É isso que nos transforma. Nós não deixamos de falar do amor de Jesus. Em todo tempo a gente está falando do amor dele. O amor que constrange, o amor que liberta, o amor que cura, o amor que salva, o amor que olha além dos pecados. O amor que é capaz de olhar um pecador e não enxergar o tamanho do seu pecado, mas o tamanho do seu coração. É capaz de olhar o tamanho do engano que a pessoa está vivendo e querer resgatar. É assim que a gente tem que olhar. Os fariseus não conseguiam olhar dessa forma. Os religiosos não conseguem olhar desta forma. Não conseguiam, não. Eles não conseguem. Todo aquele que está debaixo de religiosidade e que olha para o pecado do seu irmão e julga, ainda não entendeu esse amor. E por isso ele critica falar desse amor, porque ele não compreende. Querido, quem pode transformar verdadeiramente essa nação somos nós, que fomos chamados pelo Senhor Jesus para amar e não para julgar, para trazer uma mensagem de amor, sim, de transformação, sim, de cura, de libertação, da presença do Espírito Santo de Deus. Você crê que ele está em você? Você entende a magnitude desse poder que todos os dias dorme e acorda com você? E faz questão de te perdoar, querido? Só quem não entende isso é capaz de julgar. Só quem realmente não entende isso é capaz de olhar sem misericórdia e sem compaixão. Quer saber por que eu trouxe essa mensagem para você? Para que a gente possa, sim, sair debaixo do engano.
para que a gente possa sim ser livre para amar e olhar o nosso irmão e ver que ele pode ser de uma outra religião e mesmo assim continuar amando ele. Não ofereça suas críticas, ofereça o seu abraço. Não ofereça os seus julgamentos, ofereça o seu aperto de mão. Não ofereça o seu olhar julgador, ofereça o seu olhar de amor e misericórdia. Sabe por quê? Porque é dessa forma que você constrange o outro. Foi dessa forma que muitos se converteram a Jesus. Foi dessa forma que muitos seguiram o Mestre e viraram discípulos. Sabe por quê? Porque nem todos que estavam na multidão, que seguiam e que viraram discípulos, tiveram uma cura, tiveram uma transformação. Muitos só viram. E só de ver, eles foram transformados. O que as pessoas têm visto na sua vida? O que elas têm visto através da sua vida? Isso vai fazer a diferença na sua história. Isso vai fazer a diferença na história do outro. Então acredite, Deus colocou um espírito dentro de você que te constrange, que te ensina, que te exorta, que te leva adiante e que te ensina a amar acima de tudo. De qual lado você está? Escolhe hoje o seu lado. Se você quiser ficar do lado dos religiosos, tudo bem. Só que eles foram impossibilitados de compreender o amor de Deus a ponto de crucificá-lo. Agora, se você estiver do lado daqueles que compreendem que eles são pecadores, que eles são, sim, falhos, humanamente impossíveis de amar ao próximo e de verdadeiramente viver uma vida reta e santa e justa, mas preenchidos do Espírito Santo, tem todo o poder. Através do nome de Jesus, tem todo o poder. É você quem escolhe qual lado você está.